E o legal da história de vocês é que você tinha medo pra caramba, né? Não, eu não tinha medo pra caramba. Eu era desesperada. Assim, mas assim, desesperada real, gente. Assim, eu já vi muita gente que tem medo e eu acho que eu tava ali no top, sabe? No top Sim. 10 de todas as pessoas que a gente já atendeu que tinha medo. Eu já fiz um voo voltar pro Finger, eu já criei pânico Sério? coletivo. Caramba! Dentro de um avião quando eu tava... E assim, era verdade. No meu trabalho, todo mundo conhecia. Ah, a Mila que tem medo de avião, porque eu não voava sozinha. Era requisito. Para eu fazer uma viagem de avião, eles tinham que mandar alguém junto Mas comigo. você tomava um negócio pra capotar e acordar só no destino? Eu não tomava, mas eu não tomava, não era nem pra tirar a minha... Porque eu queria aquela sede de controle, tá, mas se eu capotar, e se acontecer alguma coisa? Como que eu vou saber pra onde que eu vou escapar? Sabe aquelas coisas, assim, loucas? Entendi. Então, eu não tomava, eu ficava em estado de alerta, assim, total. Eu ficava parada, eu não conseguia falar, quando eu não fazia escândalo, tá? Eu ficava parada, assim, e tipo... Não fala comigo, eu não consigo conversar agora, sabe? É tipo um hiperfoco naquilo. É literalmente como se eu tivesse me jogado numa selva, sabe? Que você fica prestando atenção aos barulhos. Então, os barulhos ficam maiores, as sensações Tudo, né? ficam É impressionante. maiores. É isso aí. amplifica. Você sente isso também? Exatamente, eu Você sinto sente- isso aí. Então você Começa sabe. um barulho, eu falo, caramba, esse barulho não tá certo, cara. Não pode ter um barulho desse num avião, não. Um avião de milhões de dólares. Como que tem um barulho desse? Parece meu carro velho lá que fica batendo. Tá, alguma coisa não tá certa. É impressionante isso, né? E aí o Lito te salvou desse medo aí. Tu quer saber da história? Conta aí pra nós. Conta aí a história pra gente. Vou contar a história verdadeira, hein? Então, foi assim, né? Eu comecei a ter medo de voar na fase adulta, como a maioria das pessoas. Acho que eu tinha em torno de uns 25 anos de idade. E, assim, eu sempre fui uma pessoa que viajei muito de avião desde sempre. Né? Minha mãe, a gente ia para a Suíça, né? Minha mãe é suíça. Esse nome difícil aí vem de algum lugar. E eu viajei, e viajava desacompanhada. Desacompanhada. Então, era incrível. Eu fui da época que a gente entrava no cockpit. Que podia visitar. Podia visitar o cockpit. Então, quando você estava desacompanhada, sempre levavam as crianças para visitar o cockpit. Então, eu lembro, assim, de estar no avião, sabe, aquele nariz do avião, assim, furando as nuvens e aquelas estrelas, que é uma coisa que hoje ninguém vai ver. As pessoas têm acesso ao cockpit antes... Só na hora que tá parado, mas né? principalmente na saída, né? Às vezes antes eles nem gostam que entre por causa da preparação. Então, nunca mais ninguém vai ver o nariz de um avião furando as nuvens, a não ser, né, a tripulação. E eu vivi isso. E para mim era, uau, que bacana, que legal. Até que, por motivos, alguma coisa, eu comecei a colocar um foco nisso à medida que eu fui Mas você voando teve alguma sozinha. coisa? Foi uma grande turbulência Então, que você pegou? Alguma coisa assim que te teve. traumatizou? Teve sim. Eu fazia... Eu estava, numa época, com um projeto em Brasília. Eu cuidava de licitações. Então, eu estava com a minha empresa fazendo um grande projeto em Brasília e eu ia na segunda-feira... Não, mentira, eu ia no domingo à noite, bem à noite, assim, voo das 11 horas, e voltava na sexta-feira, 5 da tarde, para o Rio de Janeiro. Então, eu fazia muito esse trajeto. E ali em cima, né, Lito, do Planalto, do Planalto Cerrado... Central, Cerradão, seco pra caramba. Nossa, tem muita turbulência, Das é nuvens normal. gigantes. E aí, um dia, para ser sincera, hoje, quando eu volto com o meu lado lógico, eu falo, gente, isso não é possível que isso me deu gatilho. Deve ter sido alguma coisa externa, um momento difícil da minha vida, mas aquilo foi naquele momento que deu esse start. Foi uma turbulência muito forte, que tem aquelas quedinhas, né, que a gente fala, que tem gente que fala que é o vácuo, perdeu a sustentação, né, do avião. E eu falava isso e eu repetia isso, porque quem tem medo, ele toma posse do medo e ele gosta de falar para todo mundo. Ele já chega no avião, senta do lado. Oi, tudo bem? Eu tenho medo. Você também tem medo? Você já pegou uma turbulência bizarra? Você gosta de achar no seu meio pessoas que vão o quê? Fortalecer o seu medo. Né? Então, você quer se agarrar para falar, então eu não sou maluca, tenho medo aqui porque, né, tem mais gente na situação. E aí eu era assim, gente, eu só falava sobre isso o dia inteiro, assim. Se eu ia viajar na quarta, eu estava a semana inteira garimpando pessoas para falar que eu ia voar, qual era o avião que eu ia voar, se a pessoa já tinha feito, se ela já quase morreu e tudo mais. Caramba! E aí eu estava nesse projeto e tal, e eu comecei a ficar realmente mal, sabe? Assim, de verdade. Eu entrei numa
Não foi uma depressão, mas foi tipo uma síndrome do pânico. Então, antes de eu entrar no avião, eu começava a ter dor de barriga. E eu falava... Era uma válvula de escape, tipo, eu ficar presa no banheiro e não ter que embarcar. Aí eu perdi o voo, eu nunca perdi um voo. Mas eu acho que era o meu corpo tentando falar, oi, você não vai, sabe? Então, sempre minutos antes eu tinha dor de barriga, ficava ali no banheiro do aeroporto. Aliás, eu conheço todos os banheiros de aeroporto que tem no Brasil. E você chegou aí algum dia de ônibus? Rio, Brasília? Nunca. Tá. Senão você ia perder o medo rapidinho. Então, assim, ó. O que acontecia? Eu sempre tive muito medo, mas eu sempre coloquei a minha responsabilidade em primeiro lugar. Então, assim, eu pensava, não, eu não posso fazer isso com o meu chefe. Vai com medo mesmo, eu não posso fazer isso com o meu trabalho. Se eu não fiz... Então, eu assumia isso. Eu falava, ok, eu dou minha vida por isso. Na minha cabeça, era mais ou menos o que acontecia, né? E aí eu comecei a ter esse problema e tal, e foram quase 2 anos que eu fui passando por isso. No final dos 2 anos, eu fiquei com um buraco bem aqui na cabeça. Até hoje, meu cabelo não nasceu 100%, por isso que eu uso cabelinho curto, assim, até para cima. Fez um buraco. Eu comecei a perder, ter a alopecia de estresse. E aí eu comecei a falar, eu falei, eu não quero mais isso para mim. E minha mãe, né, na época eu era casada, sem ser com Lito, e eu falei, gente, eu quero sair do meu trabalho. Eu não era rica nem nada para sair do trabalho e ficar, né? Vou viver de quê? E aí todo mundo, não, Mila, pelo amor de Deus, você vai viver do quê? Você não pode largar a sua carreira, você está em ascensão. E aí teve mais aquela coisa pressão, né? Mim. Então eu comecei a procurar um outro emprego. E aí eu já falava na entrevista, e eu sempre fui muito boa, né? Então, assim, eu usava a minha carta, eu sou muito boa, mas eu não viajo de avião. E até que eu achei uma empresa muito boa que quis me contratar, era uma empresa americana na época, e eu fui. O nosso combinado era, eu não viajo de avião. Se for para viajar, muito de vez em quando, assim, se precisar, e mesmo assim tem que ir uma pessoa comigo. Tá joia? Tá joia. Vocês acham que eles cumpriram o trato? Primeira semana, Mila, tem um voo aqui para Chicago. Então, não foi na primeira semana, mas assim... num curto espaço de tempo, eu comecei a voar muito. E lá eu voava assim, hoje eu vou para o sul, amanhã eu vou para o nordeste, amanhã eu vou para a Amazônia, amanhã eu vou para São Paulo. E eu vivia muito mais fora de casa do que em casa, porque era o meu trabalho. Sei como que é. Vivi isso aí também. Era o meu trabalho, eu não tinha o que fazer. Ou realmente eu desistia e largava a mão do que eu fazia, e ia dar uns 5 passos para trás e recomeçar numa nova carreira, e eu realmente não sabia fazer outra coisa, né? E também não tinha essa coragem de largar tudo. Ou eu ia ter que enfrentar. Então, eu comecei a falar, gente, eu tinha uma equipe, né? Eu falava, gente, eu sei que eu pareço ser essa mulher forte, porque eu tenho uma imagem assim, né? Nossa, ela carranca, não sei, mas eu tenho uma fragilidade. E, nesse momento, a minha fragilidade grita, que é o medo de voar de avião. Aí, todo mundo, assim, falava, tá, tranquilo. Mas aí, na hora que a pessoa ia voar comigo, ela falava, caraca! Você tem medão, hein? Eu pensava que era um medo normal, assim, né? Não, tem medo, tudo bem, né? Eu falei assim, eu avisei, eu tenho muito medo real. Assim, normalmente eu chamava a comissária no meio, essa curva tá esquisita. Essa curva não tá normal. Eu tô achando que esse piloto, ele tá virando demais a asa, a gente vai, pum, assim, né? Virar. Ou então, não, olha só, essa turbulência aqui tá demais. Eu acho melhor o piloto subir de nível. Aquela necessidade do controle, porque eu achava que nunca tinha um piloto bom. Até que uma vez... eu fui fazer um curso de Contract Management em Buenos Aires. E Buenos Aires, gente, é uma rota... Para quem tem medo de voar, Chile e Buenos Aires, você é geólogo, né, sabe? Ali, em cima dos Andes, é muito problemático. Colômbia também. Eu voei muito para Colômbia, você tá maluco, cara. Pelo amor de Deus. Sacode muito. Assim, não é Bom que é problemático, demais, né? porque todo dia vai e volta. O Lito ama. Mas aí eu fui fazer. Eu já tinha ido, sei lá, acho que para Buenos Aires umas 4 vezes antes. Mas... que o medo foi crescendo, né? Foram experiências que foram sendo acumuladas e o medo foi crescendo. Aí eu fui, né, para Buenos Aires, aí eu estava num voo da Gol, saindo do Galeão, indo para Ezeiza. Eu sentei na asa e tinha assim, gente, eu não estou brincando, umas 15 pessoas da minha equipe. Eu nunca tinha viajado com tanta gente da minha equipe. E eu falei, caraca, hoje eu não pressão. posso. Hoje eu não posso, mas olha, esse hoje eu não posso foi tão forte no meu negócio que antes de sair do avião eu já dei treta. Eu estava sentada no corredor e do meu lado estava sentado o Felipe. Felipe, inclusive, se você estiver vendo, né, fala aí que é verdade. Eu conto sobre ele no livro.
O Felipe não tinha medo nenhum de voar. Eu estava sentada, ele sentado na janela, e eu procurando aqueles sinais, né? Porque a gente procura um padre, a gente procura, não, eu acho que esse voo aqui... Criança. Eu olho pra criança. Pô, se tem criança, cara, não, isso aí não vai cair. Não vai. Criancinha, chorando ainda, tão fofinha. E aí, hoje em dia, depois que eu for contar, você vai ver, tem um vídeo no canal do Lito que é feito com isso, que é com base nas minhas experiências pessoais, né? E aí eu tava sentada, assim, no corredor, tal, eu olho pra janela. No que eu olho pra janela, o avião tava todo remendado. O que é remendado? Eu falei assim, eu não acredito, gente, tá cheio de silver tape nessa asa. Eu falei, gente, para tudo, a gente não tem condição de levantar esse voo. Tipo, eu era engenheira, né, naquele momento. Aí meu amigo virou e falou, ô, louco, tá com silver tape mesmo. Aí ele, gente... Aí eu comecei a criar o efeito manada. Vai vendo. Aí as pessoas... E isso já tava ali, né? Saindo, já tinha taxiando. Taxiando. E eu, gente, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei desesperada. Chama a comissária. Aí eu comecei a apertar desesperada. E eu levantando ela. Senhora, senta. Você não pode levantar agora. A gente tá taxiando. Não, mas olha, tá com... Aí a comissária, que também não devia saber o que era silver tape, ela nem colocava essa condição, olhou e falou assim... Aí é pra parar o avião. Aí você tem que concordar. Se a comissária faz isso, cara, o que você faz? Vai que era o primeiro voo da comissária. Eu não sei, mas ela olhou e falou assim... Ela, obviamente, eu ouvi que ela falou assim, não, isso é normal, mas eu vi que ela foi lá pra dentro falar, porque eu tava, né, aqui de olho nela. Ela foi lá pra dentro, voltou e tudo mais, eles voltaram, né, pro Finger, acho que o piloto saiu, né, porque ele fez o walk around, viu, e ele fez um speech falando, gente, o avião tá em excelente, não sei o que, isso que vocês estão vendo, não é um remendo. Desculpa aí, Gol, atrasou um voo de vocês. Atrasei um voo, gente, por causa de speed tape. É um prejuízo gigante para a companhia aérea. E assim, eu fui do começo ao fim falando, gente, olha essa turbulência, será que essa asa tá segura para aguentar essa turbulência? Você foi de olho na silver tape. O tempo todo, foram 3 horas que eu fiquei ali num estado insano, assim, insano. É aquele negócio, o coração já tá... Aí qualquer mexidinha, você sabe aquela liberação de adrenalina, aquele negócio. Então eu sei o que as pessoas sentem. E é horrível, de verdade. Porque sai do campo emocional para o campo físico. Você começa a somatizar as coisas. Então, você sente palpitação, você começa a suar, você tem a sensação de morte. Não está acontecendo nada com o avião, mas você está sentindo que você vai morrer. E aí, quem disse que eu queria voltar depois, na volta? Eu falei, não quero voltar de jeito nenhum. Aí eu fui, pensei, falei, não, eu vou voltar de ônibus. E acabei voltando, mas, de novo, aquele auê. Até que todo mundo que não tinha voado comigo falou assim, cara, é tenso voar com ela, hein? E aí foi criando essa cultura de que era tenso voar comigo. E aí, na época, a diretora, né, que me liderava, ela falou assim, Mila, a gente precisa tratar isso, porque isso, assim... já não está normal, entendeu? Uma coisa é uma pessoa que tem medo. Outra coisa é uma pessoa que tem pavor e faz escândalo e faz o voo voltar para o fim. Você acha que as pessoas não comentavam? Todo mundo. Eu era motivo de chacota. Obviamente, eu ria, fazia piada comigo, mas, cara, eu sofria pra caramba, né? Claro. E aí eu falei, não, tá bom, eu vou me tratar. Aí fui pro psicólogo. Aí fiz, nada. Aí eu fui pro psiquiatra. Aí ele passou lá um monte de remédio que eu não tomava. Nada. Aí eu tinha, na época, uma companhia, um grupo, assim, que fazia um curso para medo de voar, que você batia um papo. Ah, já existia isso aí? Existia, eu lembro direitinho. Na época eu paguei R$5.000. E isso a gente está falando de muitos anos atrás. Era um dia que você passava, acho que era Elvira o nome dela. Era uma psicóloga, ela te falava algumas coisas. Mas não foi assim. Eu senti uma melhorinha. Mas era que era um grupo de ajuda? Tipo um AA, assim, de medo de voar? Um AA. Eles juntam pessoas que têm... Mas não era nem isso. Assim, eles focavam muito na conversa que você tinha com o piloto. Que era um piloto incrível, mas aí faltava aquilo nele que eu te falei. Dele acessar, sabe? Acho que aquele lado humano. Porque para ele era meio banal falar daquilo. Então, entendi. Eu falava, cara, esse cara não me entende, sabe? Ele tá só repetindo coisas que eu consigo ter acesso a essas informações. Então, ele não me acessou e não fez. Foi um dinheiro, na época não foi... a empresa pagou, né? Que ela queria que eu continuasse voando.
E aí foi isso. E aí passou um tempo, também nada funcionou. E minha mãe, que é muito religiosa, muito, né? Falou assim, não, eu vou botar seu nome no centro espírita, né? Eu vou botar e vai melhorar. E aí ela levou, botou meu nome lá no papelzinho, aí no dia do passe e tal, aí conversou lá com a entidade e falou, não, minha filha tá sofrendo muito, tá ficando careca, quer sair do trabalho, pelo amor de Deus. Aí eles fizeram lá um negócio que falou que melhorou. Mas não melhorou. Aí que aconteceu um divisor de águas, porque eu parei de ir visitar minha família, porque eu tinha que atravessar o Oceano Atlântico. Eu parei de fazer tudo que tinha que atravessar. O meu problema era, eu não queria passar sobre o mar, por causa do 477. Entendi. Não queria, de jeito nenhum. Para mim, se eu entrasse no avião dentro do mar, era fato que acabou, ia ser a morte. E a minha irmã estava morando em Lyon, fazendo pós-doutorado em Lyon nessa época, e ela tinha recém-separado, e ela estava muito mal. E ela falou, venha, eu preciso de você. E eu falei... Ai, não acredito, gente. Aí, sabe aquele chamado? Eu falei, acho que ela tá me chamando pra morte, gente. Não é possível um negócio desse. E aí, eu falei, tá, eu vou. E até que um dia chegou um e-mail que era com uma passagem, era que ela tinha comprado pra mim. E falou, venha. E eu falei, você tá louca? Eu nem tirei férias, eu não tenho que... Eu ia ficar, acho que foi quase uns 30 dias, né? Na França. Foi bastante tempo. E nessa época, eu estava muito mal, assim, no meu casamento, sabe? Então, assim, tinham muitas coisas acontecendo na minha vida pessoal. Eu conversei com a minha chefe, falei, ela falou, não, eu acho que é ótimo você ir. Para você botar a sua cabeça em ordem, decidir o que você quer fazer da sua vida, você passar por esse teste que você precisa passar. E aí eu falei, beleza, eu vou. E aí eu ia viajar no dia 21 de julho. Essa passagem chegou para mim no dia 10 de julho, que é o meu aniversário, e dali para frente foi um countdown. Tipo, faltam 11 dias para eu morrer, faltam 10 dias para eu morrer, sabe aquele negócio? E aí eu comecei a ficar desesperada. Eu bati no pronto-socorro umas 3 vezes com pressão 17/10. Eu nem tenho problema de pressão alta. Caramba! Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu tenho até hoje muito medo de buscar informação na internet, porque na internet é muito boa. Mas ela tem muita coisa que só piora. Se você botar lá dor de cabeça... você vai morrer amanhã. Você morre amanhã, né? E eu sou muito sugestionável, Então eu falei, eu tinha medo de procurar, né? Aí eu joguei no Google uns vídeos, assim, aí tinha muito vídeo de Portugal... Mas, há muitos anos atrás não tinha ninguém fazendo isso. Não tinha ninguém fazendo esse trabalho, né? E aí eu falei, ai, meu Deus, seja o que Deus quiser. E foi o clique da minha vida, né? Porque eu joguei assim, turbulência derruba avião. Famosa frase, né? Né? E aí a primeira matéria era um anúncio de uma coisa nada a ver, de uma companhia aérea. O segundo também era tipo decolar.com. Mas a terceira, assim, do Google, era uma matéria. E a chamada da matéria é turbulência não derruba avião. Eu falei, é isso que eu quero ouvir, porque é esse tipo de consolo que eu preciso nesse momento. E aí eu cliquei e me direcionou para um blog chamado Aviões e Músicas. Olha aí. E era uma matéria, assim, bem legal. E eu li aquela matéria e falei, nossa, que diferente de tudo que eu já vi. Porque essa pessoa explica do jeito que eu estou entendendo. E mais do que isso, essa pessoa parece ser bacana, parece ser legal. Tipo, ela, sabe... Me deu. E aí eu terminei de... ler a matéria. Pessoa legal. Bacana. Olha aí. Eu terminei de ler a matéria com aquela vontade de, assim, né? Quibando o Rafael Portugal. Porque ele fala assim, depois que eu conheci o Lito, me deu vontade de sair correndo comprando uma passagem aérea. Que agora eu quero testar para ver se funcionou. E eu tinha um voo nesse período para fazer o trabalho. Era um voo curto. Era Santos Dumont Congonhas. E aí eu imprimi aquelas páginas, né? Botei embaixo do braço, entrei, e aí no avião eu começava a ler. Assim, sabe, como um mantra? Entendi. Ficava repetindo. E eu me senti já melhor ali. Não foi uau, mas me deu assim, eu falei, nossa, foi um voo mais tranquilo, né? E aí eu falei, faltam... E nessa época faltava 7 dias para o meu voo. Uma semana, né, para o meu encontro. Para atravessar o oceano. Seu problema era atravessar o oceano. E aí não era que nem hoje. O blogueiro, ele não tinha cara. Ninguém sabia quem era o Lito. Sabia o nome Lito, mas não tinha a cara dele.
não tinha um e-mail, você não podia mandar um direct. Tinha nada, não existia. Era outro mundo, né? Era um mundo de texto. Você tinha que gostar pela pessoa pelo texto que ela escrevia. E eu comecei a consumir muito conteúdo do Aviões e Músicas na fase do blog. Muito mesmo, assim. Pra você ter ideia, quando eu comecei a consumir, eu falo isso no livro. Eu li 6 anos de blog em uma semana. E, tipo, o Lito postava maratonou. Muito, maratonei. Maratonou blog. Aí eu falei... acho que esse cara vai resolver o meu problema, né? E eu sou uma pessoa muito missão dada, tipo, eu vou no foco e eu vou aquilo até eu conseguir. Aí eu mandei um e-mail para ele, né? Sou advogada, você imagina o e-mail que eu mandei, um e-mail desse tamanho, quase uma petição inicial. Senhor Joselito, boa noite. O Lito olhou e falou, o que eu fiz de errado, será? Tentar um contato com o senhor para aqueles e-mails super formais, chatos pra caramba. E eu botei assim, eu já tentei de tudo. Eu falava tudo que eu já tinha feito. Botei várias fotos assim, dos livros, porque eu já tinha uma enciclopédia, já tinha lido muito nessa fase, né? Comprado livros e fora do Brasil, no Brasil. E tudo a mesma coisa. Assim, eu estava andando em círculos. E eu falei, por favor, eu quero contratar uma consultoria sua. Eu vou pagar por uma consultoria sua. Aí ele me responde do jeito bem Lito de ser, falando assim, ok, pode ser amanhã 11 horas. Ponto, não tinha um abraço, não tinha um oi. Sucinto, a mensagem foi transmitida. Aí eu falei, gente... Ela entendeu o recado. Ela entendeu o recado. Então. Mas eu fiquei bem decepcionada. Eu falei, não gostei desse cara, não. Não gostei dele. Muito antipático. Aí eu já Isso só por três palavras, né? Tão seco, né? Escrevi gente, um texto tão grande. Dele com a minha dor. Falei, nossa, não gostei não, ainda tô pagando pra ele. Porque a gente pensa, ainda tô pagando pra ele, ele nem me dá um, né? Claro, super... Não teve nada disso. Foi realmente assim, sem oi, sem tchau, sem abraço. Às 11 horas, eu respondi, claro, senhor Lito. Então, tá bom, estamos, né? Joselito, estamos marcados e tal. E aí, eu, do meu jeito, né, toda emperequetada, porque eu sou assim, gente. Eu sou assim, real. Eu acordo assim, eu durmo assim. Eu toda emperequetada, passei um negócio, me arrumei, passei um batom, me enfeitei 11 horas da noite para fazer a call com ele, para ele ver que era uma pessoa séria. Porque eu queria que ele visse que, entendeu? Eu não era só maluca, eu era maluca, mas eu também era uma pessoa séria, né? Aí já... abriu, era Skype, né? Abriu, assim, a tela, eu toda séria, e o Lito do outro lado da cadeira, assim, ó, tomando uma cerveja, largado. Essa parte da cerveja eu não lembro. Assim, gente, aquela blusa era um pano de chão, Já tinha bebido quantas? Não lembra da cerveja? Não, acho que ele tinha acabado de chegar e tal. Aí, quando ele abriu a câmera e eu vi aquilo, eu falei, nossa, que cara, gente boa. Sabe, assim, toda aquela imagem que eu tinha construído dele, em 1 segundo vendo ele, eu desconstruí aquilo. E aí ele tinha falado, né? Não, a gente vai falar rapidinho aqui, nananã. E aí que ele me ajudou muito ali. Faltavam 7 dias, menos do que 7 dias, porque já era noite, né? E eu ia fazer um voo com a TAP. E a TAP faz voos de dia, durante o dia. E aí ele me ajudou, me explicou, não sei o quê, nananã. Aí começou, né? Ele diz que não, mas é a verdade. Aí ele começou assim, nossa, o seu telefone tem um número de avião. Aí eu falei, mesmo? Ele tinha mesmo. Tinha um 737 no número dela, no telefone. Eu falei, um avião bom ou um avião ruim? Ele, um avião bom. Eu, tá. Ele, nossa, eu gosto muito do seu sotaque. Eu, tá. E aí, só que assim, o que acontece? Vou ser bem sincera, eu também não minto. Na hora que eu vi o Lito, fez assim, tipo, quando sai aqueles coraçõezinhos assim? Porque ele era tudo que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Eu, aquela mulher forte, não sei o que, não, aquele homem largado que veio como num cavalo branco e tipo, sabe, tirou aquele medo. Então ele virou meu herói. Então, assim, ele jogou e eu fui só, né, dando isca ali pra ele também. Resumindo, né, no dia seguinte, assim, ele me ligou, mandou mensagem, não tinha também o WhatsApp, assim, né, a gente mandava pelo Skype a mensagem, então dependia da outra pessoa estar no Skype para ver a mensagem, era uma coisa meio louca, nem lembro como é que funcionava. Comunicação era complicada, né, cara? Hoje a gente não lembra mais como era, né? Eu não lembro muito bem como que a gente fazia esse esquema, mas aí ele mandava mensagem, como é que você tá, nananã. Aí, no dia que eu fui voar, nisso eu fui ficando mais tranquila. Ele conseguiu me acalmar muito, assim. Ele conversou muito comigo, trabalhou muito a minha cabeça e tudo mais.
E aí, no dia do meu voo, ele ligou para mim. Eu estava, assim, já indo para o aeroporto. Ele falou assim, oi, queria te falar que eu liguei para um amigo meu que é meteorologista e eu já vi como que vai ser o seu voo em rota. Então, assim, você vai sair, daqui a 2 horas vai ter uma turbulência, essa turbulência vai durar 15 minutos, vai passar a turbulência, não sei o quê. E ele foi, assim, narrando tudo para mim. Então, eu entendi, e, assim, eu vivenciei isso na prática, quando a coisa é mais previsível, você meio que está preparado para o que vai acontecer. Claro, né? com certeza. É óbvio que nem tudo é previsível, tem coisas que não estão. Mas não, mas pode continuar. Depois eu falo qual que é a minha bronca. Não, mas é isso. E tem como você prever um pouco. Isso a gente fala só para quem é nosso aluno. Mas tem como você acompanhar e ter uma ideia, claro, né, do que vai acontecer no voo. E eu prefiro que as pessoas saibam. Tipo, vai ter turbulência? Vai ter turbulência. Se prepara, porque vai ter. 100% dos voos tem, mas esse aqui vai ter um pouquinho mais. Então, que tal você saber e já ir se condicionando que ela vai durar 15 minutos, que vai passar, e bibibi, bobobó, e bububu. E aí foi isso, eu fiz um voo e na hora que eu pisei em Portugal, assim, eram 4 da manhã e tal, tinha já a mensagem do Lito. E ele com vários prints que ele tinha acompanhado o meu voo no Flight Radar. Eu nem sabia que isso existia. E ele ficou o tempo todo acordado, tipo assim, oi, assim, nossa, você está sobre o Oceano Atlântico. Nossa, agora você está perto da Ilha do Sal. Nossa, não sei o quê. E aí, na hora que eu cheguei, que eu abri meu celular, consegui ter uma conexão, porque também não era igual. Não era a mesma coisa. Eu não lembro também como é que foi, mas eu lembro que na hora que eu cheguei, que eu vi, caraca, esse homem ficou acompanhando o meu voo. É agora que eu vou me separar mesmo, né? Vamos resolver isso, porque eu tô assim, de 4 por ele. E aí, quando eu tava lá, eu cheguei, assim, foi um voo ótimo, super bom, foi tudo que aconteceu. Passou pelas turbulências, tranquilo. Passou e tudo mais. E aí eu falei para ele, assim, você pegou, sabe, a minha vulnerabilidade e conseguiu resolver isso. Né? Então, nossa, assim, muita gratidão e tudo mais, nananã. E aí começou, né? Mas, assim, quando a gente começou a partir para o lado... era uma amizade colorida, porque, para ser bem sincera, a gente só foi se ver pessoalmente muitos meses depois. Mas, assim, muitos meses é muitos meses. Ele já estava separado, eu já estava separada há um bom tempo. A gente não tinha se visto pessoalmente. A gente conversava e tudo mais, mas a gente não tinha se visto. Sabe aquela coisa de chat wall de antigamente? Que você vai desenvolvendo... Eu acho que é meio que o amor às cegas, aquele programa que tem. Você se apaixona pelo que a pessoa é. Porque a gente só foi ver a imagem um do outro no Skype, nesse momento todo a gente só tinha se visto naquele dia e nunca mais. A gente se falava na internet, mas não tinha esse hábito de, vou fazer uma videocall. Porque eu acho que o Skype era pago, se eu não me engano. Tinha tinha uns tinha limites, né? Era tudo cheio de coisa. Você tinha que ter lá os créditos. E aí foi isso. Aí ele falou para mim assim, porque eu vou te levar para a Ilha do Sal. E aí, se der algum problema, eu tô a bordo para resolver o problema. Aí sabe, começou aqueles chavecos bem... Falou, Lito, você falou. E aí funcionou, né, gente? E aí, depois, né, a gente foi... Tira o medo de voar e arruma um casamento ainda. Aí, ó. Não, e a dúvida que todo mundo fala, eu nunca paguei a consulta, tá? Ah, é? Nunca. Nunca? Nunca pagou. A empresa e eu, nós dois... Tivesse aplicado essa dívida aí, hein? Com correções, hein? Correções. Mas que legal, né?